Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com a vereadora Denise Pessoa, do PT, aqui abordar assuntos, pautas que permeiam o mandato da vereadora, a quem eu de imediato saúdo. Uma honra tê-la conosco. Uma honra toda minha. Vereadora Denise, a senhora tem lançado mão de uma série de medidas no sentido de estimular aquela chamada arte de rua. Eu lembro de um projeto precursor, que já é rotina aqui em Caxias todos os anos, a Semana do Hip Hop. E agora a senhora lança mão de medidas para dialogar com essa iniciativa. E para início de conversa, então, eu gostaria que a senhora já começasse detalhando essas propostas, como é que está a tramitação na casa e por aí afora. Bom, em 2011 a gente aprovou, aqui na Câmara de Vereadores, um decreto legislativo que criou a Semana do Hip Hop. Então, essa Semana do Hip Hop, desde lá, ela vem acontecendo, no início ainda muito por articulações, convites, muito trabalho voluntário, e depois passou a ter mais envolvimento das secretarias de cultura, com investimento do governo municipal, e desde lá, então, isso já virou rotina em Caxias do Sul. Então, todos os anos a gente tem a Semana do Hip Hop, e é algo que vem trabalhando com essa cultura que a gente chama da periferia, uma cultura que dialoga e que também traz muitas realidades que não são vistas ou que são invisibilizadas no dia a dia na nossa cidade. A propósito do hip hop, alguns personagens da cultura hip hop em Caxias também ganharam um destaque interessante. Eu lembro que numa reunião almoço da SIC recentemente, o Chiquinho de Vilas fez uma apresentação e toda uma explicação de projetos sociais a partir do hip hop. Então, meio empresarial, meio político, diversas frentes da sociedade de Caxias do Sul já conhecem e se integraram de alguma forma à cultura do hip hop. Inclusive esse projeto que foi lançado na SIC, depois ele foi levado para várias escolas. É um projeto Cultura Hip Hop nas escolas. Eu pude acompanhar algumas, inclusive no encerramento na sexta-feira, agora na última sexta-feira de agosto. Eu estive na escola do bairro Marianinha de Queiroz, acompanhando esse encerramento, onde também foi reconhecido alguns destaques das escolas, por onde passaram essas oficinas, fizeram oficinas de dança, de música, e foi bem interessante, assim, todas as escolas. E foi também coordenado pelo Luciano Balém, esse projeto, com envolvimento de outros artistas. O Chiquinho, sim, é o grande protagonista, desse projeto. A gente teve grafiteiros também participando dessas etapas. Então, a gente vê que, na verdade, o hip hop ele tem crescido bastante na nossa cidade. Inclusive, a gente tem artistas grafiteiros que, inclusive, já fizeram grafite no mundo todo, Então, a gente tem o Fábio Lopes, que ele é arquiteto, grafiteiro. Ele grafitou no Chile, Tem vários grafites aí mundo afora, E tem vários outros aqui em Caxias. A gente tem o Guilherme Nerd, e aí que a gente começar a citar, a gente vai ver muitos artistas. Então, até reconhecendo essa arte, em 2017 a gente apresentou um projeto que na verdade reconhecia alguns espaços públicos da cidade como possibilidade de serem grandes telas para grafite na nossa cidade. Então, um viaduto. Por que um viaduto não pode ter grafite, não pode ser colorido, não pode trazer uma mensagem? Então, ganhar mais vida, Ganhar mais vida. A gente sabe que a nossa cidade ela tem um clima, às vezes, que é muito cinza, Então, essas cores auxiliariam, inclusive, a tornar o dia mais feliz, mais alegre ou mais reflexivo, porque vários grafites também trazem reflexões. Uma crítica social. Uma crítica social, um olhar sobre uma cidade que, às vezes, não é conhecido. Então, a gente reconhece o grafite como arte nesse projeto de 2017, e ele está quase em fase de finalização, deve vir em plenário logo. Ele reconhece espaços como postes, colunas, obras de arte, obras de artes viárias, túneis, muros, paredes cegas, tapumes, bancas de jornais, paradas de ônibus, todas como espaço para o grafite. Então, são espaços em que a gente pode estar, mediante autorização, e aí a prefeitura precisa identificar qual é a porta de entrada para pedir, para grafitar. A prefeitura também vai poder contribuir, de repente, mas a gente não pode colocar no projeto ainda, porque a gente não pode determinar que o executivo invista, porque não é da nossa competência.
Mas a gente já garantiu, então, nesse projeto, que esses espaços serão permitidos, né? Nesses locais serão permitidos os grafites. E aí fica uma prerrogativa genérica de espaços em geral, ou o projeto já estipula daqui a pouco? Praça das Feiras, Praça Dante, vocês já tentam estipular alguns... Esse projeto de 2017, ele coloca de forma genérica, né? A partir desse ano, a gente apresentou, então, agora em 2019, muito em vista do que ocorreu na Praça das Feiras, em que um artista estava desenhando, né, lá, com um trabalho, acho que uma entrevista de uma estudante, apresentando a Elisha, que é uma personagem, né, e acabou sendo preso, né, esse artista. Então, a gente, muito debatendo, assim, essa arte de rua, que a gente entendeu que a Praça das Feiras, até por ser um espaço em que não tem tanta árvore, não é algo tão vivo, né? A gente entendeu que poderia ser um espaço mais adequado para a gente fazer realmente uma galeria de arte urbana. Então, anualmente ter exposição de arte ali, e aí junto a gente cria uma comissão curadora, em que a metade dos participantes são artistas indicados pelo Conselho Municipal de Cultura e a outra metade, então, servidores, né, da Secretaria de Cultura, que vão fazer a curadoria e o edital de quais trabalhos serão expostos nessa galeria de arte urbana. Porque a Praça das Feiras ficou meio crua, né? Ela demandou um grande investimento público-privado, se estruturou de uma forma interessante, mas ainda falta esse lado um pouco mais humanizado daqui a pouco. Né? Então a gente entende que essa questão de levar a arte... Tem as feiras ecológicas, já acontecem alguns movimentos, né? Mas levar essa arte urbana para ali é uma forma de trazer para o centro o debate dessa arte, né, essa arte urbana que às vezes é confundido como pichação ou às vezes, muitas vezes é criminalizado. Esse ponto que eu queria entrar, vereadora, ainda há uma certa injustiça, mas às vezes com razão, outras vezes nem tanta. Até que ponto falamos em pichação, até que ponto falamos em grafitagem? Porque há militantes do movimento da arte de rua que, por um motivo ou outro, fazem questão, de fato, em deixar assinatura e chamar atenção. Em outros momentos, não. É a grafitagem de forma acordada, sem maiores repercussões. Então, como fazer essa discriminação? Até por isso que a gente coloca que, no mínimo, 50% dos artistas dessa comissão curadora tem que ser artista de rua. Né, que tenha esse conhecimento de arte de rua. Exatamente. Porque muitas vezes o picho ele não é considerado arte, mas ele é arte também. A única diferença, na verdade, é ter ou não ter autorização. Isso faz com que seja legal ou ilegal essa arte. Mas o picho ele também traz uma mensagem, né? A letra mais, de algum jeito diferente, ela também é uma expressão. Sim, é uma competição de assinaturas. Até eu falo aqui em discriminação no sentido de separar, não de estimular discriminações, no sentido de separar o que é pichação e o que é grafitagem. A senhora acredita que daqui a pouco uma interlocução entre os agentes públicos é possível entrar num consenso? Porque o sujeito, quando vai pichar, ele também está colocando o seguinte aspecto: não tive espaço em lugar nenhum, então vou protestar dessa forma. É por aí, né? Claro, então assim, a gente tem um projeto, eles são complementares. Um de 2017, que abre vários espaços, e o de 2019, que a gente estabelece um lugar de destaque para dar visibilidade, que seria, então, essa galeria de arte urbana. Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, vocês querem enclausurar a arte urbana, colocar só naquele espaço. Não, a gente não quer. A gente quer que aquele lugar seja um lugar de visibilidade. Mas a gente também tem projeto para que possa ter mais espaços, né? Em um espaço mais central, para que as pessoas também mudem os seus conceitos. No nosso projeto, a gente também estabelece que a Secretaria de Cultura vai ser responsável pela memória visual dessa arte urbana. Então, filmar, né, fotografar, fazer algo que seja para memória, para ficar essa exposição, porque como a exposição ela troca todos os anos, a gente não vai ter como permanecer com ela. E também levar para as escolas esse material sobre a arte urbana, para que as pessoas também reflitam, né, sobre a arte urbana.
Vereadora Denise, então vamos acompanhar o andamento dessas propostas até chegarem a plenário e daqui um pouco se tornarem uma realidade como leis no município. A senhora será convidada novamente a trazer um retorno para nós também, a quem nos acompanha. Mas mudando um pouco de assunto, e temos ainda 2 minutinhos pelo menos, a senhora tem lançado mão de uma outra iniciativa muito forte e inovadora, pelo menos no âmbito do Legislativo Caxiense, que é a Procuradoria Especial da Mulher, tendo a senhora como procuradora e as outras 3 vereadoras desta legislatura, que são a vereadora Gladys Frisso, a vereadora Paula Iores e a vereadora Tatiane Frisso. Então, vocês 4 têm se dividido no sentido de seminários, palestras orientativas. O que vocês têm percebido assim de maior demanda com relação à mulher? Se fala muito em violência, mas, por exemplo, eu cobri aqui pela casa como jornalista recentemente um seminário chamando a atenção sobre aspectos da amamentação. Então, gostaria que a senhora desse uma revisada nessas temáticas aí da Procuradoria da Mulher. Bom, esse ano a gente está priorizando a questão do feminicídio, né? Porque é algo gravíssimo que tem tirado a vida de muitas mulheres no Brasil, e em Caxias não é diferente, na Serra Gaúcha não é diferente. Então, a gente tem trabalhado, sim, na questão da orientação, né? Na distribuição das cartilhas, que a gente também elaborou, os apitos também, que é um instrumento, acaba sendo um instrumento de segurança, né? De pedido de socorro. Então, todas as mulheres também que estejam nos assistindo, num momento em que precisa de socorro, seja andando na rua à noite, no ônibus, e elas acabem sendo incomodadas, né? Elas podem pedir socorro apitando, né? Então, talvez isso chame a atenção e também faz com que as pessoas possam se voltar a atenção para ela e ver o que ela precisa. Então, isso é algo que a gente tem recomendado que as mulheres tenham na sua bolsa. E, além disso, a gente também tem feito uma campanha de articulação com alguns setores da nossa cidade, buscando parcerias para empregar as mulheres vítimas de violência, né? Porque muitas vezes as mulheres acabam se submetendo a situações de violência por muito tempo ou demoram para conseguir se libertar dos ciclos de violência em função de que dependem financeiramente de seus companheiros e não conseguem sustentar seus filhos, sua família. Então, nesse sentido, a gente tem buscado parcerias, né? Buscado articulações com alguns setores da nossa cidade. Alguns têm abraçado, têm disponibilizado cursos, inclusive vagas em cursos profissionalizantes para essas mulheres, para a gente conseguir fazer com que elas se libertem dessa situação, né? A gente sabe que hoje tem uma média de 7 a 10 anos para as mulheres conseguirem se libertar do ciclo de violência, então elas se submetem muito tempo à violência, e é isso que a gente tem nos incomodado e a gente tem tentado buscar reduzir. E, vereadora, quando se fala de violência, né? É violência física, muitas vezes psicológica, moral. Então, quando a senhora fala num ciclo de 7 a 10 anos de violência, quer dizer, isso tem idas e vindas, né? Quer dizer... É o ciclo da violência, né? Ela sempre começa de uma forma... primeiro ela começa, né, essa roupa não é mais adequada para você usar, né, com cara de quem estou me preocupando com você, né? E depois já vai mudando vai se acirrando esse ciúme, até que tenha uma explosão. Aí depois da explosão tem a lua de mel, que daí eu me arrependo, não vou mais fazer, e depois piora a situação de novo, se arrepende, e aí esse ciclo ele vai girando, né? Claro. Bom, vamos continuar acompanhando essa situação toda. Tratamos aqui, então, de 2 projetos voltados a promover a arte de rua em Caxias do Sul e aspectos da Procuradoria da Mulher do Legislativo, que todos têm que se inteirar e também contribuir com essa pauta. Vereadora, a senhora tem breves segundos ainda, aparecerão na tela os seus contatos telefônicos, e-mails, para que quem está nos acompanhando lhe envie críticas, sugestões, elogios, o espaço ainda é seu. Então, agradecer a oportunidade, né? E dizer, então, que a denúncia sobre violência contra as mulheres, ela é uma responsabilidade de todos e todas nós, né? Não é só a vítima de violência que pode fazer essa denúncia. E o número 180 é um número gratuito, né? Universal no Brasil, que a gente pode estar... Universal não, né? Mas dentro do Brasil, qualquer lugar você pode ligar e fazer essa denúncia. Então, muito obrigado, vereadora. Obrigada. Acabamos de conversar, então, com a vereadora Denise Pessoa, do PT. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro.